Seja muito bem-vindo ao Orioncast, o podcast que conecta você ao mundo dos negócios e das grandes oportunidades. Hoje teremos uma pessoa mais que especial. Ela é empresária com mais de quase 3 décadas de experiência no mercado de cosméticos, presidente do Sindiquímicos, atuante no Findes, casada, mãe de 2 filhos que trabalham com ela, inclusive, numa empresa queridíssima aqui do estado, a Ervas Naturais, e coautora do livro que inspira mulheres em todo o Espírito Santo, a Zilma, fundadora da Ervas Naturais. Ei. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gabriel. Fiquei muito honrada com o convite. Não imagina. Antes da gente mergulhar nessa história, um recado super importante. Se você deseja vender mais, prosperar o seu negócio, construir autoridade no mercado e criar conexões valiosas, a Enjoy alavanca o que você precisa. A Enjoy é uma escola de negócios que conecta e desenvolve pessoas, criando soluções disruptivas através de grupos, eventos e imersões. Reúne empresários para aprimorar a gestão de vendas, estratégias, além de formar parcerias que impulsionam o crescimento. Quer saber mais? Clique no link que está aqui na tela e o QR Code, e você ainda ganha um livro de Máquina de Resultados do Vander Miranda. Corre lá, aproveita, porque esse livro é incrível. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa conversa com a Zilma. Zilma, quem é você? Conta pra gente um pouco da história antes da Ervas Naturais. Quem é essa mulher por trás dessa marca tão poderosa? Responder uma pergunta assim, sabe que às vezes não é fácil? Quem é você? Né? Mas dizer quem sou eu hoje e antes da Ervas Naturais, né? E como era, é tranquilo, porque é a minha história, né? E essas coisas a gente não inventa, né, Gabriel? Essas coisas a gente vive. Então, hoje eu estou no Espírito Santo, eu sou mineira. Nós viemos para cá em 98. Em 95 começou a surgir, Deus colocou, eu creio assim, no meu coração e no coração do meu marido, um grande sonho de fazer alguma coisa que fosse diferente, que a gente pudesse inserir os nossos filhos no negócio, enfim, e sair do interior de Minas. Porque eu tinha um sonho muito grande de estudar. Eu sou de uma família muito tradicional, meus pais não me deixavam sair para ir para outra cidade, ficar em república tal, para estudar, e então eu só pude fazer isso. Na verdade, eu casei primeiro, porque quando você não sai para fora para estudar no interior, você casa ou fazia naquela época magistério ou contabilidade, né? Aí eu fiz magistério, mas nem imaginava nada da Ervas Naturais. Mas em 95 começou a surgir esse sonho no nosso coração de montar alguma coisa, sair de lá. Meus filhos já estavam pequenos ainda, mas já tinha os 2 filhos, o Caio e a Larissa. E meu marido trabalhava no mercado de café. E a gente queria muito mesmo sair daquele mercado, porque é igual bolsa de valores, é muito inseguro, né? E aí a gente queria fazer alguma coisa diferente, mas não sabia o quê. Então a gente foi por eliminação, a gente falou assim, não, nós não queremos isso. Então a gente não queria padaria, não queria açougue, não queria farmácia, não queria... Aí ficou mais fácil, porque a gente foi eliminando. Mas o que a gente queria? Alguma coisa que a gente pudesse montar e que não dependesse também só de serviço, só da nossa mão de obra ativa, que fosse alguma coisa que a gente pudesse produzir e alavancar e escalar, enfim, alguma coisa assim. E não sabia exatamente o que. Aí meu cunhado trabalhava no Banco do Brasil na época, hoje já é aposentado, a gente falou assim, meu marido falou, como que é aí as pesquisas? Fala para mim dos setores. Aí ele falou, o setor da beleza só cresce, um setor que... A gente falou, setor da beleza. E aí tem um fato interessante, uma vez eu li um livro chamado assim, O Seu Desígnio. Esse livro me respondeu muitas perguntas em relação às coisas que eu vivi. Uma das curiosidades é que eu sempre fui curiosa em relação às composições dos produtos, dos cosméticos. Eu ia para as farmácias, para as lojas, e eu ficava olhando nas gôndolas aqueles nomes muito estranhos que tem nas composições. E eu ficava assim, e naquela época, gente, né? Quem era internet não tinha nem... A gente tinha a Barça, quando podia ter uma Barça, que também não era barato. Então, para você fazer pesquisa era muito complicado. E aí... Eu sou da época, gente, pelo amor de Deus, né? Que eu fazia curso pelo correio, que vinha as revistinhas, a gente se inscrevia e chegava o curso pelo correio. Vontade de estudar, né? Eu era muito curiosa, né? Aí, então essa curiosidade desse livro que me deu
Então, por que eu ficava lendo as composições? Era um sinal. Então, o livro fala que tudo que você viveu na sua infância, na sua vida, de alguma forma vai contribuir para um propósito que Deus está te levando e você não sabe ainda. Então, hoje eu entendo por que eu era tão curiosa naquela questão lá das fórmulas, que não tinha sentido eu ficar lendo aqueles nomes estranhos lá da composição dos produtos. Aí, meu cunhado falou do setor da beleza e a gente falou, bom, beleza, mas em 96, essa marca, Ervas Naturais, surgiu no mercado capixaba, totalmente informal. Minha irmã comprou uns produtos, me mandou, eu morava em Minas, mandou para mim usar, eu estava com queda capilar e aí começou a usar. Eram 6 produtos, 6 kits mais ou menos, que era quase todos a mesma coisa, só mudavam alguns ativos. E aí aquilo começou a fazer muito efeito. Até hoje a gente tem essa primeira linha, claro, com toda a fórmula mudada e melhorada e modernizada, que é a Jaborandi. Aí eu comecei a usar no couro cabeludo, começou a fazer efeito. Aí um dia a gente estava indo para o Adonep. Sabe o que é Adonep? Associação de Homens de Negócio, tem uma outra sigla, mas do reino, do Deus, alguma coisa assim. Eram empresários que... Daqui. Então, eu estava indo para o Rio, eu e Alcion. A gente estava indo junto com uma turma para um congresso gigantesco que estava acontecendo no Rio, da Adonep. Aí meu pai me ligou para o Alcion e falou, aquele moço que a Zilma usa os produtos, ele quer vender. Aí, só que também é legal contar que esse sonho, né? Eu até conversando com a Cássia antes, aí a gente estava trocando Aí eu falei para ela, Cássia, tem uma frase que acho que define muito isso, porque veio na minha cabeça assim, os sonhos é a matéria-prima que Deus utiliza para realizar os projetos dele nessa terra. Só que ele dá pra gente esses sonhos, mas a gente precisa trabalhar por eles, né? Porque sonhar e não executar não vai acontecer. Então, a gente fazia a nossa busca do nosso jeito, né? Então, paralelo a isso, que eu tinha um sonho, mas tudo precisa de ser financiado. Meu marido estava do ramo de café e não estava bem, foi uma crise enorme naquela época. Foi tão séria a crise que os compradores, na época de café da região, que era do relacionamento dele, suicidaram, pelo menos 3 fortes da região. Foi uma coisa muito difícil e a gente queria muito sair mesmo daquilo. Então a gente já estava no mercado de café, mas ele estava passando por um momento difícil. Aí o preço do café compra preço alto, daqui a pouco o café está lá embaixo. E aí a gente ficou endividado com a crise do café. Aí ele conseguiu pagar quase todo mundo, mas ainda restou 250 mil naquela época de dívida. Então foi assim que a gente começou Ervas Naturais. Com dívida, abaixo do zero. 250 mil. Devendo. Aí nós viemos... Aí nisso eu usava os produtos. Aí meu pai, nessa ligação, meu pai falou, aquele moço quer vender. E como eu já trabalhava por esse sonho, com a Larissa ainda grávida, eu estava grávida da Larissa, e eu fiz o enxoval dela. Eu sou curiosa e tenho habilidades assim, manuais, né? Aí eu fiz o enxoval da Larissa todo. Toda a decoração do quarto, tudo. Aí as pessoas iam visitar, que lindo, quem fez? Eu fiz, você faz para mim? Aquilo começou, aí virou um negócio. Aí eu já tinha um ateliê de decoração, onde eu tinha costureiras, e empreendedor estava no sangue já. Aí eu comecei a juntar o dinheiro para um sonho, para alguma coisa que a gente não sabia o quê. Então eu economizava tudo. Meu marido fazia toda a despesa da casa e eu guardava todo o dinheiro que eu ganhava. E aí foi guardando, pouquinho em pouquinho, guardando, e só trabalhando. E aí surgiu... e aí quando meu pai falou, ele vende, aí o senhor falou, a gente compra. Porque a gente já sabia que o mercado de beleza era bom e que era uma oportunidade e o produto era bom, porque eu já tinha usado em mim. Sim. Aí eu falei, beleza, a gente compra. Mas o que nós compramos? A gente comprou o nome e alguns produtos que o cara fazia na casa dele, numa garagem. Não, era uma chácara e era debaixo do pé de manga. Literalmente. Era uma fornalha embaixo do pé de manga onde ele esquentava lá e fazia os produtos. Isso a gente só foi descobrir depois, porque o que a gente comprou só o nome e a ideia. E ainda a gente teve uma dificuldade muito grande no início, que ele pegou a mesma ideia,
fez os mesmos produtos, colocou outro nome e sujou o mercado. E porque ele já vendia já para algumas pessoas, dava prazo, vendia para alguns salões. E aí, o que ele fez? Ele entrou com todos os cheques antes da hora e falou que a ervas naturais não existia mais. E que agora era reserva biológica, um negócio assim. Aí, isso foi lá em 96. Como o mercado ainda não era tão regulado, né? As agências, a agência da Vigilância Sanitária nasceu em 96, junto com a marca. Então, toda essa questão de profissionalizar, regulamentar, é muito novo, né? Sim. Ainda é muito novo, apesar de ter quase 30 anos, é muito novo. Mas imagino que era mercado naquela época. Né? Aí um amigo do senhor falou assim, mas você já viu a Anvisa? Ele falou assim, a Anvisa, não sei o que é isso não. Ninguém sabia mesmo, porque né, foi criado em 96 pelo Fernando Henrique Cardoso. Aí, aqueles produtos, então, ele fez isso. Aí teve uma jogada de marketing muito legal do meu marido. Ele falou, não existe. Aí ele criou um slogan, ervas naturais não existe. 3 pontinhos, exclamação, outra igual. E a gente começou a bater aquele slogan, fizemos um monte de adesivo, dava para o salão e começamos a visitar o cliente, que é o que a gente fazia mesmo todos, né? A família toda muito envolvida no processo. A gente começou nos fundos da casa do meu pai, literalmente, aí depois foi formalizando tudo. Aí eu fiz um curso, aí começou toda essa questão de profissionalizar mesmo a empresa. E também a gente não cometeu alguns erros que a maior parte dos empreendedores e empresários comete quando começa um negócio. A gente não misturou CPF com CNPJ, a gente separou muito bem as coisas, né? O que é da empresa, o que é do CPF, né, pessoal, é nosso. E aí, como tinha muita família envolvida, a gente tinha que deixar os papéis muito claros, quem era responsável pelo quê, e se eu era responsável, ninguém mete a mão no caixa, porque eu era responsável pela parte do financeiro, meu irmão era da produção, eu também não me metia na produção. Eu imagino que essa é uma das dificuldades hoje, né? Das empresas familiares. A gente tem estatisticamente isso, você sabe, é grande o número de empresas que até 2 anos elas deixam de existir, e um dos maiores problemas é a questão de realmente não profissionalizar e... O planejamento, né? É o planejamento, e não separar, porque assim, eu até sempre falei que o CPF, ele com certeza vai ganhar do CNPJ, ele vai roubar o CNPJ, porque pensa assim, é meu, foi eu que fiz, isso é meu, por que eu não posso mexer e pegar? Né? Mas, na verdade, não é seu, é de uma empresa, é uma pessoa, só que ela é jurídica. Sim. E você precisa cuidar dela. Sim. Aí foi assim que a gente começou, e em 2000 a gente profissionalizou tudo. Em 96 você estava... Ainda mantendo, eu cheguei aqui em 98. E essa transição foi como? Então... Tranquila? Não, em todos os sentidos, né? Imagina, eu morava no interior, sinal de trânsito, semáforo. Agora que tem, né? Na época não tinha, imagina, é pequenininha a cidade. Aí eu venho pra cá e eu acho tudo muito grande. Totalmente diferente, né? Tudo depende de perspectiva. Quem mora em São Paulo acha isso aqui uma roça. E eu achava isso aqui um trem muito grande. Mas para mim era difícil, então a gente fez algumas escolhas, assim, para facilitar ou não sentir tanto. Eu fui morar na casa do meu pai, que era uma casa que tinha embaixo, e nos fundos ele mudou para a parte de cima, eu fui morar embaixo. E a escola era do lado. Aí eu ficava pensando, não, os meninos vai ser fácil, porque a escola é do lado, eu não tenho que ficar pegando transporte e tal. Aí, com toda aquela economia, eu falei, tem que comprar um carro, porque eu não sei andar de ônibus. Eu não vou conseguir. Aí eu já tinha carteira, e aí eu falei, vou comprar. Eu comprei um Fusquinha, da minha idade, Fusquinha. Se eu pudesse, eu teria ele até hoje, mas aí acabou vendendo. Porque teria até como relíquia, né? Aí a gente era o que fazia tudo. Ia pro shopping com Fusca, pra praia com Fusca, entregar produto com Fusca e era o carrinho que me salvou no início aqui, quando a gente começou. E Alcion ficou lá. Ele ficou 1 ano lá, antes de eu... Nessa transição, para sair com tudo combinado, porque tinha até uma expressão, vai montar no porco, vai embora de madrugada, porque quando ficava devendo, o pessoal era assim, né? Aí o senhor falou, não vou fazer isso. Foi lá e conversou com todos os credores, combinou tudo e combinou parcelado e tudo que a gente fazia, primeiro a gente ainda tirava uma parte para acertar com o mercado do café, né? Sim. Entregou tudo que tinha, entregou galpão, caminhão, foi tudo e
Mas a gente honrou com todas as pessoas que confiaram nele e tudo. É uma baita história, né? De um Foi. negócio para outro. Né? E para começar um negócio sem capital, né? Porque Sim. o dinheiro que eu tinha foi o que a gente comprou a marca, que na verdade não tinha nenhum calculador, o cara não tinha nada. E ele pegou tudo que tinha ainda e Dois ainda filhos montou outra pequenos. marca, com os meninos pequenos. É isso, mas eu sempre digo que essas crises, né, que acontecem são só uma oportunidade para a gente sair mais forte. Com certeza. E para começar com o impacto, né? Você adquiriu uma marca, como você comentou, que já estava no mercado, mesmo de forma embrionária, né? Inicial. Informal, né? Informal. Que você consumiu e era cliente, vamos dizer assim. Esperando talvez encontrar uma estrutura consolidada, mas consolidada embaixo do pé de manga, né? Não, tinha não. A gente foi abrir CNPJ, fazer a estrutura da marca, rever fórmula. Tem uma curiosidade aí. O cara, ele falava assim, a gente tinha uma linha que hoje a gente também tem, aquele produto virou uma linha. Chama Leite Ceramidas, que é um produto que você deixa no cabelo, ele tem filtro solar e tal. Aí a gente, quando ele foi ensinar, ele falou assim, esse ativo, ele é muito caro. Então, eu digo que tem, mas não tem. Coloca banha de galinha que funciona. Banha de galinha? Olha só. E ele dizia que tinha ceramidas. Aí a gente foi refazendo tudo isso. Então a gente foi refazendo as fórmulas, foi colocando ceramidas de verdade, todos os ativos que tem. A gente realmente fazendo isso porque a gente é uma marca de tratamento de resultado. E esse comprometimento com qualidade, com essa transparência, com esse posicionamento, tem um preço, né? Sim. E aí a gente sempre fez isso desde o início. Sim. E essa virada, né, de ter que recomeçar a vida, né? Estou saindo do café, que eu acho que isso é muito legal de compartilhar com as pessoas. Saindo do café para entrar no mercado desconhecido. No escuro, né? Como foi encarar isso? O que você viu que daria certo? Foi muita vontade de fazer acontecer? Vontade, imagino que sim, né? Muita vontade. E aí tem uma frase bem conhecida que fala assim, eu não sabia que era tão difícil. Aí eu fui lá e fiz. Aí falar e soube e resolveu. Se eu soubesse que era tão complicado antes de começar, eu não ia com tanta animação, né? Então, assim, sim, a gente tem que se preparar sim, mas a gente não sabia. Não conhecia, mas a gente tinha muita vontade, muito sonho mesmo. Eu acreditava muito, porque isso é outra coisa, né? Você sonha, você coloca um propósito, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar de verdade no seu sonho, né? E aí é isso, a gente não duvidava em nenhum momento que ia dar errado. A gente só sabia que ia dar certo. E como meu marido também sempre falou assim, até o que você pensa que deu errado, no final das contas, aquilo vai contribuir para uma coisa boa. Então, tudo dá certo. Sim. E teve algum grande obstáculo nessa transição que você julga mais desafiadora, ou mais desafiador, que você não esperava que ia ter? Gabriel, nesse primeiro momento, foi tudo tão assim... Vocês tinham quantos anos, você e o Alcione? Eu tinha 30 e poucos anos, menos que 30, né? Eu vou fazer 60, menos que 30. A Alcione tinha menos que 30 também, um pouquinho mais talvez, ele tem 2 anos mais que eu. A gente era muito jovem ainda, né? E falando de o que foi que mais marcou, assim, é porque tudo era uma grande conquista, porque quando você está iniciando, todo o crescimento é grande. Então, tudo é grande, tudo é bom. Olha, cresci 50, 60, 100, 120. Então, assim, 150. Tinha vezes que a gente crescia 200% daquilo. Tô rico, né? Não posso trabalhar mais. Então, assim, não é nem assim. Mas, assim, a gente olha para o negócio e fala, tá muito no início. Então, assim, aí a gente... Mas, olha, uma coisa que é sempre essa frase. Não pensa que o que é ruim vai te fortalecer. Nós tínhamos uma F1000, que nós compramos com muita dificuldade. E era com ela que fazia as entregas. Um belo dia, a gente não tinha seguro da F1000. Olha, né? Hoje não é assim. A gente não tinha seguro. O que aconteceu? Fomos dormir na sexta-feira. O senhor não levou a F1000 para guardar no depósito, porque tinha lugar de guardar. Não colocou, deixou ela em frente de casa. Acordamos sábado de manhã, eu vi a chave lá no chaveiro.
E falei, ô senhor, o carro não tá lá fora, não. Aí eu, mas a chave tá aqui. Aí ele falou, bom, roubaram o carro, roubaram a F1000. Era com a F1000 que a gente fazia as entregas. Aí depois disso, o que a gente fez? Começamos a terceirizar tudo, colocou tudo em transportadora. E foi ótimo, porque aí meu marido parou de ir pra estrada para fazer entrega, dirigir F1000 pra Bahia. E foi ótimo. Então, tudo tem um propósito bom. Sim. Deu certo e a gente melhorou. Sim. Deu tão certo que hoje vocês têm um posicionamento, né? Tem vários diferenciais da marca, né? Isso foi uma coisa desafiadora. Bem desafiadora. Por quê? A Ervas Naturais nasceu como uma marca profissional. Primeiro, vendendo para sacoleira, muito pouco tempo assim, depois vendendo para salões de beleza. Então, é uma marca que nasceu para o profissional. Isso foi até 2018, focado só em salão. Só que esse posicionamento do nome, principalmente, né, Ervas Naturais, a questão de muito ativo natural e o posicionamento de sustentabilidade, isso estava no nosso... Não, a gente quer ser uma marca responsável e tal, mas isso para o público não era, até hoje não é. E não era tão valorizado. Então, isso foi um dificultador, isso foi um grande dificultador. Porque o salão, culturalmente falando, não, é natural, não faz efeito, não. Aí, em 2000, não sei se foi 2012 ou 2014, eu visitei uma feira em Bolonha, na Itália. Aquilo mudou na minha cabeça, porque a gente estava até estudando para trocar o nome. A gente teve muitas reuniões para trocar o nome da empresa, da marca. Aí, eu fui numa feira, eu olhei, porque o mercado lá, né, desenvolvido, um pavilhão, tipo aquele daqui de Carapina, aqueles ali, uns 5 daquele tamanho. Nossa. Todo de produtos naturais e orgânicos. 2014. 2014, por aí. Aí eu falei, o quê? Eu tô com o nome certo, eu tô com o posicionamento certo, só que a gente teria que mudar as estratégias de comunicação, de público, né? Então, a gente falou, não, a gente está no caminho certo, vamos insistir. Então, esse posicionamento, realmente ele nos custa um preço, porque... Sim. São produtos que coisas que acabam agregar valor, né? Sim. Mas foi um dificultador no início, mas a gente ficou firme e acredito que a gente ainda vai colher bons frutos disso, que ainda no Brasil, hoje mais, mas não ainda tão grande e valorizado ainda como lá fora, né? Sim. Porque hoje você tem, Ervas Naturais é sinônimo, né? De performance, por conta do início, né? Da trajetória, sustentabilidade, e tem uma identidade muito forte. Varejo, farmácias, então vocês estão muito bem presentes. Como você descobriu esse posicionamento, né? Foi nessa feira que você identificou que estava correto? Foram várias coisas, né? A feira foi uma coisa que me abriu os olhos na decisão de falar, não, é isso aqui. Não chegou lá ainda nesse volume, nessa valorização toda, mas a gente está no caminho certo. Mas depois a gente fez várias consultorias, muitas consultorias, fiz muito trabalho com o Sebrae, com o IEL, com né, pessoas, a gente já trouxe consultor de fora, de São Paulo, olha na área, pensa, na época quando a gente foi estudar o que a gente faria em relação ao posicionamento de canal, que a gente só vendia para distribuidores. Eu estava até contando que nessa época 70% do meu faturamento ia para o norte do país, vinha de lá. Rondônia, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Pará. Depois, agora, né, é totalmente o contrário. Agora é 10% lá e a gente focou muito mais aqui. Mas isso era o canal. A gente vendia para o pequeno distribuidor, pequeno mesmo, que comprava e vendia para o salão. Só que o mercado muda, tudo muda e a gente precisa acompanhar e ficar antenado. Em 2016, sem falar na crise de 2008, 2016 teve uma crise também, pelo menos no meu setor, e em relação à terceirização, que veio muito forte. E esses caras que compravam de mim começou a fazer a marca deles, né? E hoje o mercado de terceirização está muito aquecido mesmo.
Aí, de marca própria e tal, né? Aí a gente falou, o que nós vamos fazer? A gente vai quebrar. Aí nós trouxemos uma consultora de São Paulo, a gente teve um período grande com ela ali, ela é especialista em canal, de estudar e olhar a marca, identidade, né? Tudo, e olhou e falou, vocês têm uma marca que é para o varejo, vocês têm uma marca para falar com o cliente final, vocês têm uma marca para colocar ou loja própria, ou... Aí a gente foi estudando isso e aí, em 2018, a gente teve coragem de tomar desse... Até lá a gente errou muito também, tá? A gente fez outros investimentos que não deu certo, a gente ainda insistiu de 2014, 15, 16, 17, com uma distribuidora só para atender salão. A gente falou, não, vou montar uma distribuidora modelo, vou ensinar esses caras e vamos falar, ó, aqui deu certo, faz assim. Aí tudo jogado fora, né? Porque foi um investimento alto, não deu nada certo. E assim foram muitas coisas já. E aí, em 2018, a gente tinha essa estrutura que a gente tinha montado para essa distribuidora, com centro técnico de treinamento, um showroom para o cliente ir lá, ter uma experiência, tal. Aí a gente falou, porque a marca estava nos salões, mas não tinha ponto de venda, né, para o cliente. E a gente precisa imaginar, e tem que ser, é multicanal. A gente precisa estar presente onde o cliente quer comprar. Correto. Né? Uhum. E aí a gente tinha que fazer, o que ia fazer? Aí em 2018 a gente teve uma oportunidade e falou, vamos fazer essa virada. Aí conseguimos representantes, fizemos uma estrutura e começamos a abordar o mercado que já conhecia a gente. Então já tinha uma demanda de procura. Sim. Né? Porque a Larissa, isso é legal também falar, porque os dois filhos trabalham na empresa, né? E a Larissa hoje, ela é o nosso marketing. Ela começou fazendo um curso de administração, falou, mães, não quero isso. Fez 1 ano e pouco, eu acho. Aí parou e falou, é marketing. Aí mudou o curso para marketing e gestão comercial. Aí fez a graduação e falou, tem que estagiar. Ah, eu não quero estagiar em outra empresa, não. Eu quero estagiar aqui porque eu quero trabalhar aqui. E aí, no início, quando as crianças eram pequenas, agora é o contrário, mas no início a gente escutava bilhetinho, lia bilhetinho para casa fora. Proibido falar das ervas naturais. Cai e a Larissa escrevia. Porque não tem como, a gente leva a empresa para dentro de casa. Nossa, né? A família toda, né? Aí depois, agora é quase a gente que tem que fazer assim. Proibido falar das ervas naturais, porque eles querem falar e a gente quer também agora não falar tanto da empresa em casa. Você falou de vender experiência. E a Larissa tem esse trabalho junto com você de fazer o marketing, né? Ela que toma conta à frente. Ela é responsável. Como que você enxerga o papel do marketing hoje dentro da trajetória, né, das ervas naturais? Olha, o marketing ele existe para fazer vender. É isso. Uhum. Né? E não é a qualquer custo, porque isso é a briga. Né? Porque às vezes fica fazendo muito reforço de marca e não faz aquele marketing de venda e existe essa confusão lá, essa briga. Sim. Porque tem que fazer reforço de marca, mas tem que vender, o negócio tem resultado, né? Mas é um divisor de águas, né? A empresa, eu não sei estatisticamente não, mas a gente sabe que é um percentual gigante que essas grandes marcas investem em marketing, né? Sim. Marketing tem que ser feito. Então, fez uma diferença muito grande. E a Larissa ter vindo como jovem, com essa pegada mais tecnológica, porque eu sou da época que... Gente... Eu lembro do celular, né? Eu tenho até guardado lá um antigão. Celular. Que celular? O telefone era valor de um carro. Telefone fixo. Eu lembro que nós vendemos o nosso telefone lá de Mantena para vir para cá e foi uma grana que eu guardei para vir para cá para mudança, porque foi um valor grande. Então, imagina, né? Tecnologia na minha época e com a da Larissa. E ela trouxe isso muito forte. Mídia social, na época ela começou com Orkut, né? Eu tô falando iogurte, né? Orkut e Flogão, se eu não me engano. Uhum. então é assim, ela pegou isso tudo, né? Então ela começou desde cedo fazendo as mídias sociais da empresa e falando diretamente com o público. Isso fez uma diferença, trouxe uma oxigenação, aí mexe em produto, aí escuta a necessidade do cliente mais de perto, né? Vender a primeira vez é fácil, né? Mas continuar é o mais difícil, né? Esse é o desafio. E né? A indicação é muito forte, né? Então a gente trabalha... O seu cliente, eu acho que ele volta, né? Então, isso que é legal. Quando você falou de experimentação, a gente investe muito em sachês mesmo, mini doses. Porque todas as pessoas que utilizam o nosso produto, ele compra. Sim.
Então, a experimentação do primeiro uso é extremamente importante. A gente faz um monte de ação e leva e gera experimentação. Agora, a Larissa está muito envolvida assim, com corrida. Ela corre, né? Sim. Aí, ela viu a gente fazendo muita ação junto com a Track Field, com essas marcas. E aí, a gente vai para lá porque a gente tem produto para aplicar no cabelo das pessoas que vão. Aí faz essa parceria. Aí ela disse, mãe, e a gente tem uma loção. É muito legal essa história desse produto. A gente, como foi pro varejo, aí tem as balconistas que ficam em pé o dia todo, tem as promotoras. Aí a gente falou, vamos fazer um mimo para elas. Aí o Caio, que é responsável por desenvolver os produtos. Vamos fazer alguma coisa para descansar, assim, os pés. Vamos ver uma coisa que seja bom. Aí ele fez uma loção relaxante para os pés e deu para as perfumistas, para as promotoras. A ideia era fazer isso, um mimo. Aquilo pegou, porque aquilo divulgou, aí começou. Hoje essa loção virou um kit Plantares, que é o kit dos pés, cuidado com os pés, e fazendo ações com as prefeituras, com as marcas. E aí a gente participa muito dessas corridas, fazendo essa experiência ali de uso na hora. E a gente acabou de lançar esse kitzinho, tá um maior sucesso. Opa, muito bom. E você falou dos dois, né? Os 2 filhos ali. 2 filhos. Se se emocionar, não tem problema. É a nossa herança, é a minha bênção. Como que é trabalhar com eles? Não é fácil. E nem comigo, com certeza. Não é fácil, tenho certeza. Não é fácil para mim nem para eles. E agora eu até estava, não sei se eu comentei com você, mas acho que a gente comentou sim, porque esse é o momento que eu acredito que seja o maior desafio, que é o momento da sucessão, que é fazer essa transição. Isso aí é um desafio, que é outro perigo, estatisticamente, que as empresas quebram, né? Sim. Então, há quase 3 décadas com a gente, na primeira gestão, né? Agora vem a segunda, que seria... Eu ainda estou muito feliz de saber que os meus filhos já estão trabalhando na empresa, que não é a maioria do que acontece com os empresários, Sim. porque tem que preparar realmente um sucessor, e foi por vontade deles. Sim. O Caio, não tanto quanto a Larissa mais do que o Caio. Mas o Caio, ele é técnico, então é só achar o papel, a função correta para ele que está tudo certo. Ele é muito técnico. Sim. E aí, agora é a questão de achar isso e fazer essa transição de uma forma que não é fácil mesmo, porque não é fácil para eu sair e entregar, né? Entregar e confiar e deixar, se dar errado, deu errado para todo mundo e a gente está junto. Mas acompanhar também, porque também não posso deixar sozinho, porque não é fácil para eles também, uma coisa que... Então, assim, é um desafio, e isso, estatisticamente, você sabe que é onde a grande mortalidade das empresas, né? Sim. Dificilmente uma empresa chega na 3ª ou 4ª geração. Segunda ainda passa. Passa. A peneira ainda é fina. E... Legal conhecer um pouco mais da sua história dentro da Ervas Naturais. Falando sobre liderança, reconhecimento e o seu livro também. Antes de entrar, né, nesse papel seu de líder de classe que hoje você executa, você realizou o sonho de fazer faculdade adulta. Foi muito já bom. Gerindo uma empresa, uma casa, né? Já com experiência de mercado também. Foi muito bom. E ainda foi atrás do diploma junto com seu filho, com o Caio. Foi muito bom. Conta pra gente como é que foi essa experiência de voltar a estudar depois de tantos anos. Ao lado dele ainda, né? Eles falam lá em casa que eu não fiz faculdade sozinho, não, que todo mundo fez junto comigo. Como eu tinha um grande sonho de sair e tudo, eu também tinha um grande sonho de estudar. E eu não podia, né? E aí, quando já tinha a empresa um pouquinho mais estruturada, a gente já tinha mudado de local, já tinha sede própria, já estava com a gestão um pouquinho mais estruturada. Aí, em 2007, eu me deu uma vontade, eu fui lá e fiz o vestibular e não falei nada com ninguém. Fiz o vestibular. Aí eu passei, eu falei assim, eu só conto se eu passar. Aí eu passei para administração de empresas na UVV. E aí, no mesmo período, o meu filho já estava
que eu vou estudar, o que eu vou fazer. E já tinha mais de ano, eu acho que ele estava fazendo mais, de fazer cursinho. Mas cursinho para quê? Tem que definir primeiro o que quer. Né? Aí não sabia o que queria. Aí a Alcione falou para ele assim, o Caio, você pode estudar o que você quiser. Você pode ser músico, bailarino, teatro, sei lá. Mas você tem que escolher. Esse ano você faz uma graduação. Aí a gente pagou para ele que faz a pesquisa de perfil, eu esqueci o nome. Sim. Pesquisa de carreira, né? Para entender, assim, para que lado ele tem mais aptidão, Aí deu o que é para essa área. Aí ele falou assim, então eu vou fazer Química e Farmácia. Vou tentar os dois vestibulares. Tentou na FAESA Química e na UVV Farmácia. E passou nos dois. Aí ele falou assim, eu vou fazer farmácia porque eu vou aproveitar a carona da minha mãe, eu vou todo dia com ela de manhã. Aí eu passei a administração e a gente foi junto para a faculdade, a gente ia quase todo dia junto. Que legal. Foi muito bom. E foi uma experiência muito legal pelo fato de eu já ter todas a gestão, né? Eu já tinha... Você tinha o dever de casa. Eu já tinha a prática. Aí quando eu chegava na faculdade, que leva, assim, a administração estuda muito teoria. Aí, quando a gente começa a ter a conhecimento das ferramentas, eu falava, mas eu já faço isso. Eu só não sabia o nome. Então, ficava muito legal eu aplicar, porque eu já vivia. Eu vivia aquilo todo dia, né? Então, era rico. Então, a faculdade agregou muito esse conhecimento técnico necessário, né? E que me deu uma visão melhor de profissionalizar, de entender. Foi muito bom. E eu fiz o TCC em planejamento estratégico. Falei, não, agora é a hora. Eu já estava fazendo planejamento estratégico para a empresa. Aproveitei tudo. E foi meu TCC. Bom, muitos exemplos para dar para a gente ali, mas você arrumou mais um trabalho e lidera hoje o Sindiquímicos, né? Por que não? Menino, tem uma coisa de associativismo muito forte, de querer servir, assim. Sim. Né? Tanto que a Ervas Naturais, até 2016, manteve um projeto social. Sem ajuda, sem benefício, sem recurso de outros. Sim. Era tudo com recurso próprio. A gente tinha um projeto social que a gente ajudava mulheres com depressão através de arte-terapia. A gente ajudava uma média de umas 40 mulheres por mês, através de palestra, artesanato. Então, essa questão de servir em mim é muito forte. De ajudar e estar próximo. Bom. Em 2006, eu fui entender quem era o sindicato que respondia por mim. Aí eu fui visitar, entender e conhecer. Falar, peraí, eu tenho um sindicato que define, junto com o laboral, os salários, benefícios. E eu tenho que saber quem é que fala por mim. Sim. Aí eu fui entender. E aí eu conheci o Soluciano, que é uma pessoa maravilhosa, que é o nosso executivo, meu executivo, porque eu sou presidente do sindicato hoje, né? Estou no segundo mandato, mas estou entregando já, porque já está bom demais. Eu nem, na verdade, pretendia ser presidente. Não tinha essa pretensão, era só queria entender. Quando eu fui para o sindicato, que eu encontrei um sindicato extremamente estruturado, saudável financeiramente, sério, transparente, com uma gestão muito boa, mas que não tinha nenhuma atividade, porque na época, até 2017, era compulsório. As empresas eram obrigadas a um percentual ir para os sindicatos. E aí o caixa estava todo organizado, com dinheiro, mas não tinha ação. Aí a gente começou as reuniões que tinha era para falar de convenção coletiva. Aí eu fui entender, daqui a pouco eu falei, mas quem são os associados? Aí eu ia nas reuniões de diretoria e começava a fazer pergunta. Quem são os associados? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Aí começou, daqui a pouco a gente começou a reunir o setor de cosmético. E foi muito difícil, porque culturalmente o capixaba ele é muito fechado. Né? Principalmente nessa área. Uhum. Então aí a gente começou a falar assim, peraí, aqui a gente não é concorrente. Aqui a gente é parceiro. Então, vamos juntar nós aqui para a gente conversar e falar das nossas dores. Para a gente pegar todas as nossas dores e fazer isso numa solução coletiva. E aí a gente começou a conversar. Daqui a pouco estava 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas. Aí a gente reunia, hoje a gente reúne 40, 50 indústrias de cosmético numa sala e conversa e fala com
com a vigilância, IEMA, IBAMA, com os órgãos, e tudo dentro de uma estrutura que o Sindiquímicos hoje ele é um sindicato, né, ele já é um sindicato, já era forte, hoje ficou atuante. Sim, né? sim. E esse trabalho foi muito importante para mim também e para o sindicato, sim. Claro, isso foi uma fortalecer conquista. a indústria, né? Como todo, fortalecer a indústria. Hoje a gente tem, agora eu estou encomendando uma pesquisa porque a Findes tem uma área muito legal de inteligência para dados. O governo usa, é um negócio muito legal mesmo. E aí agora a gente já fez o setor de tintas, eu estou pedindo do setor de cosmético, porque tem que saber o tamanho dele, né? Claro. E o que a gente pode fazer para melhorar. E com isso eu também tenho moral ou condição para chegar perto de qualquer órgão e falar, olha só o tamanho desse setor, olha quanto que ele emprega, olha o que é a diferença que ele faz no Estado, né? Vamos profissionalizar mais, vamos buscar mais incentivo e por aí vai. Sindiquímicos também no Findes, né? A coautora do livro, Mulheres no Espírito Santo. Eu queria pegar um gancho com você e até parabenizando porque no meu setor também hoje, né, de seguros, as mulheres estão cada vez mais tomando essa decisão, pra frente, né? De se planejar, de buscar ter garantias. Qual é o papel, né, que você vê da representatividade feminina nos negócios hoje, né, no nível que hoje você tem de representação, de Sindiquímicos, enfim, nessa tomada de decisão? Então, como que você vê? A minha experiência no Sindiquímicos, né? É um sindicato masculino, né? Muito masculino. Até então não tinha tido nenhuma presidente mulher. Aqui no nosso estado, isso em relação aos outros do Brasil é bem mais para frente, né? Porque a gente teve uma primeira mulher presidente da Federação das Indústrias do Brasil. Sim. Até então não tinha tido nenhuma mulher. Então, assim, existe sim um trabalho que as mulheres estão fazendo de governança, sei lá se o nome é esse, e está assumindo governança corporativa. Assumindo mais esses papéis. Mas se perguntar, já enfrentou algum preconceito, né? Já. Mas sabe o que acontece, Gabriel? Entra no ouvido e sai no outro, não me atinge, eu não tô nem aí, não. Eu não tenho compromisso com isso. Isso não me incomoda, né? Isso não me incomoda. E aí, assim, eu não tô lá porque quero mostrar que eu sou mulher, eu sou melhor do que homem. Não tem essa intenção, então não tem uma competição. Então, se não tem uma competição, para mim não existe problema. Então, acontece. Mas isso tem mudado muito, né, Gabriel? A gente tem visto que isso tem mudado muito. Sim. Isso também não tem sido muito bom para as mulheres, não, se for olhar o outro lado, tá? Não sei não, mas eu acho que elas começam a assumir, porque a mulher assume muitos papéis. E aí está trazendo uma opção de outras consequências, né? Sim. Mas para mim, que priorizo família enfim... mas tem que tomar um cuidado em relação a isso. Porque a gente é frágil fisicamente, é muito mais frágil que o homem. É normal isso, né? Sim. É a nossa estrutura. E para quem não conhece, fazer o gancho com o livro, você participou do livro, né? Mulheres no Espírito como Santo. coautora, Acelerando. Eu trouxe para você. Para mim? Olha só. Depois obrigado, vou mostrar. Então. Poxa, obrigado. Aqui, ó. Trouxe para você. Maravilha. Mulheres do Espírito Santo. Esse livro, essa editora, é muito legal a proposta, né? Tem um selo, tá vendo? Série Mulheres. Correto. Esse selo dessa editora, que ela adquiriu esse selo, direito, né? De editar e de divulgar os livros. Esse selo é um selo da ONU, que tem o apoio da ONU e tem todo a ver com os 17 ODS. Então, a editora comprou o direito autoral do selo e lança os livros Mulheres no Espírito Santo, é um título. Aí tem mulheres na economia, mulheres na governança, mulheres no conselho, na medicina, enfim. São muitos. Eu fui na feira agora que eles estavam lançando estava lançando todos os livros da série, foi muito legal, na Bienal de São Paulo. Sim. E aí eu me senti muito honrada, porque aqui no estado tem muitas mulheres que fazem diferença, que têm uma... Eu nem me julgava tanto, assim, foi uma honra mesmo receber o convite da Ana Paula para participar, que é a coordenadora do projeto, e com tantas mulheres tão valorosas e que inspiram tanto, e me senti aí
muito privilegiada de participar como coautora, contando um pedacinho da história da Ervas Naturais. Obrigada. A gente tem um quadro aqui no podcast que é E aí, tá seguro? Né? Foi assim que a gente se conheceu, né, Gabriel? Em 2019. Então, eu não me lembrava o tempo. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Metade do ano de 2019. Compartilha com a gente, se você puder, como foi sua experiência com o seguro de vida, né? O seguro em vida. Eu sei que teve um momento bem importante em que você sentiu esse apoio na prática. Foi mesmo. Nesse caso, eu tive o privilégio, né, de estar ao seu lado ali, como life planner, para garantir que tudo acontecesse da melhor forma. E o imprevisto acontece, né? É importante que a gente estava ali para auxiliar. A gente não faz seguro para usar, né? Não. Mas é uma coisa legal que quando eu te conheci, eu fui totalmente despretensiosa e cheia de pé atrás, porque eu já tive muitos problemas com seguro que eu penso que eu tinha adquirido por alguma coisa e na hora que eu ia usar que não era nada daquilo. Então, uma coisa que fez muita diferença foi quando você explicou para mim certinho como é que funcionava esse tipo de seguro, quem era a seguradora, que também eu tinha muita preocupação em relação a isso, que estava por trás disso, né, que é centenária, estruturada, segura e, enfim, com uma reputação, e isso fez muita diferença. E o modelo, a forma e como que você pensou junto com a gente e falar assim, não, vamos fazer assim que é melhor para vocês. Então, assim, você vende, mas vende de acordo com a nossa necessidade realmente para ser benefício de quem está adquirindo, está sendo assegurado. Fez diferença isso, a transparência, a forma como você me atendeu e explicou. Eu não tinha essa visão, eu falava, isso é verdade, não vai, esse dinheiro não vai voltar, esse dinheiro depende muito do modelo, como que é feito, Sim. né? E aí a gente tinha como foi feito e logo, não lembro. Foi quando que o senhor... Foi 2000? Foi 2020 já, foi quase um ano depois. Menino, foi muito recente, né? Foi na pandemia, né? Que aí meu marido foi fazer uma consulta de rotina, porque não tinha problema nenhum, nada. Foi fazer uma consulta de rotina com o cardiologista. E o cardiologista viu alguma coisa lá no exame de sangue e falou assim, você vai procurar agora e fazer uma cintilografia, um negócio aí. Durante o exame, a médica que estava fazendo o exame falou para ele assim, você daqui vai ter que ir direto para o hospital, vou ligar para o seu cardiologista, porque você pode infartar a qualquer momento. E aí foi pro hospital, aí chegou lá, o médico falou, vai ter que abrir o peito. Ele ficou muito branco, preocupado. Né? Eu nunca tinha visto meu marido, mas ele chorou. Ele falou, não quero abrir o peito. E aí o médico falou, ele vai ter que abrir. E aí tinha opiniões diferentes. Ele falou, vamos esperar. E aí ele chegou num consenso que eles iam tentar fazer o cateterismo e se precisasse durante, porque parece que o lugar que estava o entupimento era numa bifurcação muito complicada e que não daria para colocar os stents. Mas aí, graças a Deus, você ajudou muito na hora que você falou assim, eu acho que eu nem pensei em chamar você para falar nada. Eu acho que eu liguei e contei que o senhor estava internado. Exato. Você falou, não, tem um seguro, seu. Vamos acionar. Eu vou acionar. E aí você me deu um atendimento todo carinhoso e muito profissional, como sempre. E o senhor está firme e forte com a gente. Graças a Deus, não precisou abrir o peito. Isso aí. Hoje a família toda segurada e protegida. É uma honra, obrigado, tá? Pela confiança de vocês. Eu que agradeço. A gente está aí junto, depois o Caio fez, né? Caio também. Uma pergunta poderosa aqui, né? Se você pudesse dar um recado para as mulheres, para os homens, para as empreendedoras que estão nos ouvindo, né? Nos dias de hoje, qual seria? Nos dias de hoje, um recado. Primeiro, a realidade de 1996. 2000 é uma, né? E o mundo, as gerações mudam, as tomadas de decisão mudam. Mas são coisas que não mudam. Primeiro é você olhar tudo que existe e olhar e falar assim, não, é isso aqui que eu quero, e você não negociar nunca os seus princípios e valores. Se você negociar princípios e valores, você não vai ficar bem, porque isso a gente não negocia. Então, acredita no seu sonho, trabalha por ele, mas seja sincera com você mesma, né? E não negocie seus princípios e valores.
Perfeito. E vale para todos os segmentos, né? Da vida, né? A vida. Qualquer trabalho. Para a vida. E para você que ficou com a gente até agora, segue o Orioncast, compartilha esse episódio com aquela amiga empreendedora que precisa ouvir essa história inspiradora. Clica no link da Enjoy, porque o seu crescimento começa com uma decisão. Um abraço. E até o próximo Orioncast.